Olá, é Clarissa Corrêa e como coach de talentos, eu ajudo pessoas a descobrirem seu propósito de vida. E na mentoria, ajudo a transformar seus talentos, seus recursos internos no seu trabalho ideal ou no seu negócio que ame até 100% online automatizado, se for o caso. Então seja bem-vindo, bem-vinda a essa palestra. Eu vou comentar sobre 2 sistemas poderosos que eu amo e acabei mesclando e criando o método Sua Vida Maior, que é o sistema do Eneagrama, que nos revela em profundidade e exatidão incríveis o funcionamento das grandes personalidades que existem no mundo. Então é a nossa bússola interna revelada. E também como toda essa sabedoria, esse conhecimento funcionam dentro do coaching, que eu brinco, eu digo que é o mapa do tesouro, porque é o passo a passo do alcance dos resultados desejados. Então fique comigo até o fim, para que eu possa te entregar minha gratificação pessoal, meu agradecimento por ter me acompanhado nessa palestra. E o nosso tema é Descubra chaves internas de mudanças e alcance resultados incríveis por meio do coaching com Eneagrama. E como eu já me apresentei, eu quero só deixar meu site para você, porque eu sei que alguns têm curiosidade de saber um pouco mais sobre experiências, conhecimentos resumidos de quem apresenta qualquer tema. Mas vamos ao que interessa. Então agora você vai saber como conduzir pessoas para que cheguem a resultados incríveis a partir do seu apoio pelo coaching com Eneagrama. Sabendo o que é o sistema do Eneagrama e para que serve. E aí no final, você mesmo vai concluir se o Eneagrama é fundamental ou não para apoiar, para educar, ou mesmo para empreender, liderar, enfim, desenvolver pessoas, para que usem seus talentos e potencial e sigam na sua jornada alcançando seus objetivos. Você vai ver quais são as chaves de mudanças que identificamos nas 9 grandes personalidades e como trabalhá-las, que são exatamente os códigos internos que eu identifico nos processos de coaching com Eneagrama e que é o que motiva de verdade, que tem tudo a ver com o seu propósito no mundo. Você vai perceber como eu vou desvendando esses traços de personalidades e como vou conduzindo a esse despertar, onde eu não chego com todas as respostas prontas, mas eu vou levando a pessoa a identificar cada chave ou cada traço da sua personalidade, que são os seus critérios de escolhas. Vamos então trabalhando toda essa roupagem na sua estrutura mental e emocional e, por consequência, comportamental. A partir da autoidentificação e da compreensão de si mesma, pode-se mudar completamente, desde o seu sistema de crenças arraigadas até a reconstrução da sua própria identidade, até mesmo a sua mentalidade que reflete nas suas escolhas. Esse novo entendimento das pessoas sobre si e sobre as suas motivações, objetivamente falando, são incrivelmente exatas e é o que torna simples e fácil o autoconhecimento e abre totalmente as portas para as mudanças de comportamento no fim da linha, onde eu vou literalmente desvendando o mapa da vocação através da sua personalidade. Então eu pergunto, será que não é esse o tipo de conhecimento que você precisa para ir direto ao ponto? Para girar a chave necessária que de fato ajude as pessoas? Já que se elas te procuram como coach ou como educador, grande parte das pessoas já sabe racionalmente o que tem que fazer muitas vezes e conforme o caso. Mas por que não fazem? Por que será que não mudam ou não agem quando precisam agir? Muitas vezes elas precisam que você identifique antes os pontos chaves nela. Às vezes, jamais chegariam às suas melhores respostas se nós não embutíssemos nas próprias perguntas as possibilidades de escolhas. Como perguntas mesmo de múltiplas escolhas, sabe? Então, a chave de mudança precisa chegar até ela de alguma forma, para que ela valide, para que ela diga como funciona nela, para que ela faça a sua autoidentificação. Talvez ela nunca se encontre se não estiver simplificado para ela. Talvez a ficha não caia. Então, conhecer as chaves de mudanças que sustentam cada personalidade é o que pode destravar qualquer processo de apoio. E as pessoas não só buscam, como precisam que você saiba para que possa conduzi-la à sua autodescoberta. Então, atenção! Se você é coach, você conduz seus clientes a se conhecerem para que tomem as melhores decisões. Você precisa descobrir antes a personalidade da pessoa. E não existem 4 ou 6 personalidades, existem 9 grandes personalidades predominantes. Toda pessoa que você for apoiar, você vai reconhecê-la como tendo adotado um dos 9 tipos do Eneagrama. Seja aqui no Brasil, no Oriente, na China ou na Conchinchina.
Sabendo bem esses 9 tipos, você pode ajudar em muitas pessoas. E olha que eu nem estou falando aqui dos subtipos ou das outras variações dentro do sistema. Mas realmente, sabendo as 9 principais, nós vamos mais fundo em menos tempo. E se você é educador, professor, pai, mãe ou responsável, você também precisa saber como seu filho ou seu aluno funciona. Quais são os traços que ele traz com ele pela própria personalidade? Quando você entende como seu filho ou aluno pensa, sente e age, o melhor de tudo é que a partir daí você sabe exatamente como levá-lo a usar suas emoções a seu favor e não se auto-sabotando. Nós podemos desenvolvê-lo, podemos ensiná-los a usar os antídotos certos para ele, que o empoderam, para que não seja mais prejudicado pelo mau uso da sua própria personalidade. Assim, os resultados acontecem. Cada tipo tem seu próprio caminho de desenvolvimento de equilíbrio, tem seu ponto de integração. E é nesse estado que se encontram os seus potenciais. Então, qual é o ponto em comum nesses 2 casos? Seja você coach ou educador. Você precisa entender de gente, e de modo simples e objetivo. Com esse método, com esses 2 sistemas em um, eu consigo ir direto ao ponto. O que significa ir muito além de apenas identificar a persona ou a máscara social que ela carrega nessa existência, e que tem várias facetas. Como eu sempre digo, nós vamos mais fundo em menos tempo. É um conhecimento incrivelmente profundo e exato ao mesmo tempo. Antes de continuar, eu quero te perguntar: por que será que você acha que muitos coaches não têm resultados, ao menos satisfatórios nos seus processos? E por que muitos educadores, ou pais ou responsáveis, também não conseguem apoiar, gerando transformação ao se comunicar com seus filhos ou alunos? Eu vou destacar aqui alguns pontos. Porque não entendem o mundo de quem está ali. Não entendem a percepção e a motivação que existe do outro lado e que sustenta comportamentos. Desconhecem os códigos internos, e eu faço questão de chamar assim os traços de cada tipo. São literalmente códigos que precisam ser reconhecidos. Porque muitos querem mudar comportamentos no fim da linha, sendo que a atitude no fim da linha é só o sintoma, é a amostra do que existe dentro de verdade e que vai nortear todas as decisões na vida, o que eu chamo de bússola interna. A partir da identificação da personalidade, sabemos exatamente o que mudar e aí sim conduzimos a ações que os levem a alcançar o que desejam ou precisam. Ninguém muda ou conduz a mudança se não sabe onde e nem como fazer isso. Temos que aprender a ser menos rasos para transformar, mantendo foco nos resultados. Como saber o que existe por dentro e trabalhar com isso? E a partir daí, como gerar mudanças a partir das personalidades? É aí que entra o trabalho de destralhar. Eu literalmente vou destralhando a personalidade com o apoio do sistema do Eneagrama. E o que é isso? Bom, essa imagem aqui é figurativa, tá? Mas o processo de destralhar é muito mais do que eliminar o que já não serve. É um processo mental de otimizar os recursos encontrados e que são identificados pelo tipo de ego da personalidade. Nós vamos, então, trabalhando com as fortalezas. Como eu já expliquei um pouquinho da base, antes de te mostrar no próximo slide alguns dos principais códigos ou traços que identificamos nos 9 tipos, eu peço 2 minutinhos, uma licença, para te contar como surgiu esse trabalho. Mas fique comigo até o fim e aprenda a dominar esse conhecimento. E você se dedicando, eu tenho certeza que você vai fazer um looping de 360 graus nos resultados deles. E quando você descobrir mais sobre o sistema, eu desejo que se sinta tão impactado ou tão tocada como eu há anos atrás, quando eu conheci. E, na verdade, é assim até hoje. Eu quero te dizer que não é por acaso que eu trabalho com esses sistemas. E nem por acaso que eu criei o método Sua Vida Maior. Eu juntei tudo que eu usei em mim mesma, desde a reconstrução da minha identidade até a descoberta do meu propósito de vida. Desde cedo eu tive muitos desafios, separações, perdas, problemas financeiros e de saúde. Quando criança vivia no hospital com asma. Bom, mas isso já faz mais de 30 anos. As coisas naquele tempo eram difíceis mesmo, mas apesar disso, eu tive uma infância muito feliz em Florianópolis. Brincava descalça na rua, na maior simplicidade. Uma infância feliz.
Apesar disso, eu tive um percalço aí com 15 anos. Aquela alegria toda simplesmente evaporou, sumiu. Eu tive uma forte depressão, que hoje eu sei que é uma doença, mas na época eu não fazia ideia. Mas foi aí que eu comecei a ler muito, bons livros, sem saber que buscava intuitivamente pelo que eu chamo de empoderamento mental e emocional, e que são a base da nossa vida. Aos 17 anos eu conheci o Eneagrama, o que foi um divisor de águas. E o entendimento de mim e dos outros ao meu redor me ajudou tremendamente. Eu fui recuperando a minha alegria, a minha paz, o que me levou a querer compartilhar com todos. Eu dizia, todo mundo deve conhecer o Eneagrama. E o que acontece? Passaram-se 20 anos, estudei várias técnicas, várias disciplinas ligadas ao empoderamento mental, mas com relação ao Eneagrama, o que mudou de lá para cá? Eu acho que só a vontade de compartilhar isso com o mundo. Quem é que não quer compartilhar algo que fez tão bem e faz, e que podemos ajudar outras pessoas com isso? Então essa riqueza precisa ser compartilhada e é por isso que eu estou aqui. Mas vamos então ao que é o Eneagrama. É o maior e mais antigo sistema de autoconhecimento de transformação humana, usado em diversas áreas do conhecimento, como educação, psicologia, esportes, crescimento pessoal, negócios, gestão de equipes, liderança, na área da saúde e toda e qualquer área de apoio humano, como o próprio coaching. É como nesse iceberg, seus comportamentos visíveis e o das pessoas que você apoia estão ali representados na ponta do iceberg. Agora, o que sustenta de verdade esses comportamentos está totalmente submerso, debaixo da água, invisível aos olhos. E são esses traços que você vê aqui, como, por exemplo, crenças, motivações básicas, vícios emocionais e tantos outros. E outros que nem estão aqui. Cada item é um pequeno padrão, uma característica da personalidade, que funciona como um condicionamento ou motivador, que você repetiu tanto na vida que grande parte você nem se dá conta que eles existam, porque já estão no piloto automático. Mas aí você pode se perguntar, mas tudo isso então nós não reconhecemos? Grande parte nós não reconhecemos, porque como eu disse, estão no piloto automático. Quer um exemplo? Você saberia me dizer qual é a sua emoção predominante, a emoção mais forte e exagerada em você? Você sabe me dizer quais são seus vícios emocionais, quais são seus pensamentos recorrentes, ou sua emoção básica e exagerada em você, sua emoção raiz? Veja, a emoção raiz é a espinha dorsal da personalidade. Veja que eu até coloquei ele na parte mais profunda do iceberg. Então, essa é a primeira grande chave de mudança. Existem, então, 9 emoções básicas. Cada uma delas sustenta um tipo de personalidade. Por exemplo, raiva, medo, orgulho, vaidade, inveja e outras que eu já mostro melhor para você em outra tela. Ao falar de emoções, então, a primeira tendência é pensar que são emoções negativas, mas aqui eu quero quebrar um mito. Não existem emoções tóxicas. A emoção é neutra. Veja bem, o que seria de você se não existisse o medo? Medo é, antes de tudo, um aviso. Claro que existem os vícios emocionais, o lado que é prejudicial, quando o medo é descontrolado, quando você não tem autodomínio. Mas são dois lados da mesma moeda. Eu vou dar outro exemplo dessas nuances que acontecem. Por exemplo, a emoção inveja, que é a comparação. Enquanto uma pessoa sente inveja e se compara com outra, ela pode chegar a odiar alguém que está numa situação melhor ou tem uma melhor condição de vida. Já a outra pessoa, ou essa mesma pessoa, quando ela cresça, quando ela se torne mais integrada, ela pode, pelo contrário, ela pode admirar essa pessoa. E será que é igual? Será que comparar sentindo ódio é o mesmo que comparar sentindo admiração? E até gratidão por alguém ter aberto o caminho e mostrar que ela também pode? Será mesmo que não existe inveja branca? Eu dei esse case para você validar o que eu acabei de dizer. Emoção em si é neutra. O que você faz com ela e a forma como você lida é que faz toda a diferença. Isso é mentalidade. A forma como você lida com suas emoções, com seus recursos, com o seu ego, é que te levam a viver mais o ego e ser mais nocivo ao mundo ou a viver seus dons e talentos, vivendo o seu potencial maior. Todos no mundo que apoiam pessoas deveriam ensinar a reconhecer e lidar com as emoções mais básicas que existem. Será que você se conhece? Que emoção sustenta a sua vida, suas decisões e o seu destino? Você sabe qual é a sua emoção raiz?
Qual das emoções mais básicas dirige seu caminhar e como ela funciona na prática na sua vida pessoal e profissional? A partir dela, sabe-se outra grande chave, que é a descoberta do centro de inteligência predominante. Ou seja, será que você é predominantemente mental, emocional ou instintivo? Uma pessoa de ação. Descobrindo só até aqui, nós entendemos bastante a respeito das inclinações das pessoas, das decisões sobre profissões, habilidades, formas de comunicação. Mas o Enneagrama vai muito além. Será que você prefere usar suas faculdades mentais? Ou será que você tem predominância emocional e aí a sua praia são pessoas, como apoiar pessoas, relacionamentos, lidar com emoções e tudo que é taxado como subjetivo? Será que você é um instintivo, uma instintiva por natureza, predominantemente falando? E aí, nesse caso, você prefere atividades práticas? Então, além disso, a emoção raiz também nos leva a identificar a crença básica do tipo. Por exemplo, um tipo de personalidade pode acreditar que ser forte é imprescindível para ele se dar bem no mundo. Já outro pode parecer oposto a isso. Ele pode acreditar que para se dar bem no mundo, ele precisa se harmonizar com ele. E aí, ele tem uma personalidade mais flexível, apaziguadora. Mas eu quero destacar uma coisa. Nenhum tipo é melhor ou pior do que o outro. Cada um foi talhado, como eu sempre digo, para um tipo ou um estilo de trabalho no mundo. Logo, um vai ser mais necessário de uma forma e outro de outra. O mundo precisa de pessoas fortes que se bancam e que tomem decisões necessárias, doa quem doer. Assim como precisa de pessoas que harmonizem e que tragam paz. Falando um pouquinho de motivação básica, para um tipo do Enneagrama, o sucesso é imprescindível, é a motivação básica, só que para os outros 8 tipos, não. Para outro, a paz pode ser imprescindível, para outro, a segurança. Então, não adianta tratar as pessoas como se a motivação básica fosse sempre sucesso, se essa é a sua motivação básica. É importante reconhecer quem é quem. E o não reconhecimento disso é que traz conflitos. Já o entendimento disso é causa de soluções. Vou te dar aqui exemplos de diferenças de motivações. No relacionamento entre mãe e filha, a mãe tinha a emoção básica como sendo segurança. Já a filha, a emoção básica dela era admiração. Então ela precisava ser admirada e por isso era bastante ousada profissionalmente falando, mesmo que estivesse no início de sua vida profissional. Então até que a mãe entendesse essa diferença e aí sim parasse de controlar a filha, tentar controlar e influenciar para que ela tomasse as decisões que a mãe tomaria, demorou, só mesmo descobrindo as motivações básicas de cada uma. Tem outro exemplo também entre pai e filho que trabalham juntos. O pai tem a motivação básica da perfeição, já o filho quer ser original. É importante a originalidade para ele. Fazer as coisas do seu jeito, diferentes. E aí eles só passaram a se respeitar mesmo no trabalho e até a valorizar as diferenças depois de descobrir o jeito de cada um, porque a motivação básica era diferente. Então, falando sobre dons e talentos. Quando a pessoa já reconheceu sua motivação básica e já se conectou com isso na mente, no coração, descobriu a sua hierarquia de valores também. O uso dos dons e talentos é consequência, porque a motivação básica é uma necessidade. Os valores também devem ser satisfeitos. Dons e talentos são recursos que concretizam o alinhamento das ações com as motivações e com a hierarquia de valores. E tudo isso você vai conduzindo no processo, trabalhando cada traço por vez. Tudo costurado aos resultados desejados. Então, quais são os códigos internos das personalidades? Esses que eu estou comentando, dons, talentos, motivações básicas. E agora imagine 9 conjuntos desses grandes icebergs, sendo que cada iceberg representaria uma personalidade ou um tipo do Enneagrama. Então, eu quero te dar exemplo agora sobre vícios emocionais. Eles são hábitos emocionais tão repetidos que se tornam condicionamentos, que nos tornam reféns deles. Isso não nos ajuda. Então, não podemos ser reféns de hábitos que já não ajudam para nada. Por exemplo, a dramatização. Dramatização nada mais é do que a amplificação das emoções. Então, é um vício emocional de um dos tipos do Enneagrama. É subproduto da hipersensibilidade.
Esses tempos eu assisti uma entrevista, um programa de TV, em que mostrava uma menina de 6 aninhos que tinha o hábito da dramatização. Então ela chorou, ela fez um drama, literalmente, quando contaram para ela que o irmão dela não ia ser bebê para sempre. E fez outro drama quando contaram para ela que um dia ela morreria, que ela não passaria de 100 anos. Aí nessa hora foi outro drama mexicano. Então isso acontece pela sensibilidade extrema que existe. Então quando a pessoa se identifica e se percebe, quando ela aprende que ela realmente é exagerada, ou que ela exagera e amplifica as coisas, ela começa a dosar as coisas. Ela já não sofre tanto. Não que isso não seja real. Isso é real para ela porque a sensibilidade é muito grande. Mas ela aprende a lidar com isso. Agora pense nas escolhas que você já fez na vida, desde o seu trabalho, a escolha de companheiro, companheira. Eu não sei se você já conhece seu tipo no Eneagrama ou até que ponto conhece dele. Isso não se trata de te reduzir a um padrão ou tipo, mas eu quero que você entenda que assim como existem diferentes tipos físicos muito visíveis, que são os biotipos, nós temos também diferentes tipos psicológicos que se tornam tão visíveis quando nós conhecemos. Então, conhecer esses tipos de um ponto de vista mais simples e mais profundo é perceber quem somos em nosso estado normal e não alterado. Outro exemplo do nível de resultados que você pode alcançar com esse conhecimento são os valores máximos. Quer saber como eu trabalho isso tudo no coaching com o Eneagrama, na sessão de valores? E como eu trabalho com eles dentro do método Sua Vida Maior? Já já eu te explico. E mostro também o raio-x emocional, que é uma forma prática de organizar todas essas informações em uma planilha. A exemplo da ferramenta chamada Canvas, que nós também fazemos isso. Mas antes disso, eu quero fazer um exercício com você. É um exercício de percepção. Responda para si mesmo. A vida é e complete com uma palavra. Pode ser alegria, desafio, incerteza, surpresa. Não importa qual seja a palavra. Deixe sair naturalmente. O mundo é... Agora, crie uma metáfora. Por exemplo, o mundo é uma caixinha de surpresas. O mundo é um bombom. O mundo é uma guerra. Mundo é uma escola, um carnaval, um mistério. Caso você saiba qual é a sua personalidade, perceba na sua metáfora o que ela tem a ver com a sua visão de mundo, da sua personalidade revelada pelo Eneagrama. E como eu uso então tudo isso dentro do método? Justamente isso, eu procuro o que tem relação com a visão de mundo da personalidade. E isso é só um exemplo de exercício. Existem inúmeros exercícios, técnicas e ferramentas para ir destralhando a personalidade. Por exemplo, tipo 7 do Eneagrama, o entusiasta. Ele pode, de repente, dizer que o mundo é uma gaiola dourada, porque ele se sente preso. Ok, isso é visível, ele se sente preso. Mas o que acontece ali? Será que ele não sabe lidar ainda com a liberdade, que é um dos seus valores máximos? Ou será que isso representa um momento muito pontual? Você vai validando as coisas através de perguntas poderosas, vai mesclando com técnicas, ferramentas que ajudem a focar nas soluções e que conduzam aos resultados. Então, é um processo mais objetivo, mas ao mesmo tempo de profundo autoconhecimento. É um autoconhecimento útil, alinhado às ações e às mudanças. Tá vendo como os códigos internos vão se entrelaçando e a ficha vai caindo para as pessoas? E na metade do tempo que levaria se não tivéssemos acesso a informações corretas da personalidade. Se é que chegaríamos lá sem o apoio do sistema do Eneagrama. Porque muitas vezes pode-se realmente não chegar a todas essas chaves de mudanças só por tentativas e perguntas poderosas. Agora eu quero te mostrar um raio-x emocional, que também é mental e comportamental. Eu chamo de raio-x emocional porque, como eu disse, a emoção raiz é um dos pilares da personalidade. Então é também um manual do funcionamento interno das 9 grandes personalidades. Então é como você aprende a lidar de forma simples com as emoções. Quero te mostrar aqui quais são as principais emoções que formam cada personalidade. A raiva, o orgulho, a vaidade, a inveja, a avareza, o medo, gula, luxúria e a indolência. Então, claro que as palavras que existem aqui nessa planilha simplificada, reduzida, são códigos que representam todo o funcionamento interno.
de como a pessoa entende o mundo, de como se comunica com ele. E depois que já entendemos isso, nós passamos a trabalhar com esse raio-x, com essas palavras, que são códigos que representam o funcionamento interno. Eu tenho em A3 na minha parede, na frente do computador, onde eu atendo por Skype, mas agora eu tenho também na minha mente essa planilha. E o que cada palavra ou código significa e como funciona na prática. E você também pode ter. Então aqui eu mostro alguns exemplos que eu citei, como dramatização, que é um dos vícios emocionais, do tipo 4 do Eneagrama, o artista. A liberdade é um dos valores máximos do entusiasta. Agora eu quero comentar rapidamente sobre autoimagem, que é a nossa identidade. Muita gente está perdida na vida porque de início a própria identidade está distorcida ou não reconhecida. E muitas vezes é preciso reconstruir, é preciso trazer para a consciência. A pessoa precisa ter clareza da sua identidade. Algumas pessoas têm essa clareza. Por exemplo, num grupo de WhatsApp, eu vou trocar o nome, tá? Mas tem uma pessoa que colocou a frase mais ou menos assim: Juliana sempre feliz. Sempre feliz é uma autoimagem. Outro exemplo de autoimagem aconteceu com uma questionadora, uma advogada que se colocou aí no país dizendo ser uma defensora da justiça. E isso é a autoimagem. Tipo 6 são os questionadores. 6 eu digo para facilitar, porque números são universais. A nomenclatura muda conforme a região do mundo, mas o número é o mesmo. Então, os questionadores, ou tipo 6, é um mental predominantemente, uma pessoa mais racional. Então, ele naturalmente levanta 1001 hipóteses para se precaver dos riscos e perigos na vida. Eu brinco, eu chamo de Sherlock Holmes do Eneagrama. Então, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu trabalho com esses itens, no mínimo, no método, e outros traços, se preciso for. O Eneagrama revela dezenas de traços, que nem caberiam nessa planilha. Então, eu tenho uma planilha A3 na minha parede, na frente do meu computador, onde eu atendo por Skype, mas agora eu tenho também na minha mente, onde, primeiro de tudo, cada código, cada palavra, eu sei como funciona. E principalmente como cada tipo, cada personalidade se organiza na vida. Você pode comprar livros e conferir que isso não é tão simples, não vem assim sempre organizado como está aqui. Eu tive que traduzir até documentos de outras línguas nas minhas pesquisas e tudo isso vem junto no método, vem junto no meu trabalho. Agora eu pergunto, para motivar alguém, para apoiar, conduzir a mudanças, para se automotivar, é preciso conhecer bem o tipo físico ou o tipo psicológico? E para fechar, eu quero falar sobre valores máximos. Eu vou te revelar como eu uso os valores máximos dentro do método Sua Vida Maior. Bom, eu faço uma sessão de coaching generalista, antes de tudo, onde a pessoa escolhe aleatoriamente, ela se auto-identifica com alguns dos seus valores, só que precisa algo mais. A gente precisa aprofundar isso para não correr o risco de que a pessoa descubra de forma errada ou incompleta a sua hierarquia de valores. Por exemplo, se alguém tem o valor da autenticidade como valor máximo, se você é coach e na sua seção de valores não existe esse valor na sua lista, como é que a pessoa vai encontrar esse valor máximo? Outra coisa, se para ela a individualidade é um grande valor, é um dos 3 valores máximos, mas a pessoa não sabe o que é isso e ela confunde com timidez ou com privacidade, o que é muito comum, é preciso esclarecer, é preciso ir mais a fundo. Então a sessão 2 é uma sessão de sondagem dos valores dos tipos do Eneagrama, com exemplos, com cases da vida prática, para que essa identificação seja direta, para que seja clara. Eu vou abrir para você que eu já peguei algumas pessoas que passaram pelo coaching comum, generalista, e que não haviam identificado corretamente a sua hierarquia de valores. E saíram tão felizes porque visivelmente se conectaram com seus valores de verdade e descobriram assim a sua hierarquia de valores. Outra pergunta, os conflitos, seja consigo mesmo, seja com os outros, que você vê todos os dias, isso em geral, é mais falta de habilidade mental ou emocional? E de reconhecimento dessa estrutura psicológica toda? Para fechar, pense um momento. Quem é que está no controle, seu ego ou sua essência? Eu te falei um pouco sobre como eu uso o coaching com o Eneagrama para ajudar pessoas a descobrirem seu propósito de vida.
E como você viu ali, cada personalidade, ou seja, cada um dos tipos tem seus dons, seus talentos específicos. Todos somos mestres em potencial e podemos contribuir com o progresso em algum tipo de trabalho no mundo. Eu não só ajudo as pessoas a descobrirem seus talentos, como a transformá-los no seu trabalho ideal. Seja expandindo, criando um projeto ou um negócio que ame e que seja mais congruente com quem é de verdade, com o que veio fazer no mundo. Ajuda até mesmo a transformar sua maestria, seu conhecimento, seu know-how, sua experiência de vida ou até mesmo sua sabedoria no seu negócio, até 100% automatizado online, se assim desejar. Acredito que podemos sim ter vida em abundância e prosperidade em todas as áreas. Aliás, se isso não acontece, ainda existe algo em desequilíbrio. O desenvolvimento de um caráter forte vem junto. Por isso, esse método de trabalho é integral e você pode conferir um pouquinho a ponta disso também no YouTube pelo vídeo Transforme seus talentos em soluções em 5 passos. Eu falo ali um pouquinho sobre a cola que conecta todas as coisas, que é a inteligência espiritual e que nos garante caráter forte e incorrompível e de quem não se vende por dinheiro ou pelo poder, porque quando a espiritualidade é um valor e é o valor mais alto, você pode se tornar um milionário, você não vai mudar. Você não vai se deixar dominar pelo dinheiro ou pelo poder, para que não aconteça o oposto, para que não passe você a ser dominado por ele, como se dinheiro ou mesmo poder fosse um deus na sua vida, e aí nesse caso seria uma completa mudança de posição entre cavalo e cavaleiro, onde o cavaleiro seria então dinheiro ou poder. Mas eu acredito sim que é importante fazer as pessoas darem certo e sim, não só usarem seus dons e talentos como hobby, mas profissionalizar, expandir esses talentos. E assim, fazer diferença para as pessoas, vivendo desses talentos. Eu quero te dizer que eu sou apenas um canal que tem um pouco de conhecimento necessário para te ajudar a criar uma vida congruente com quem você é de verdade e com o propósito do Pai maior para a sua vida. Seja lá como você perceba isso. Então, esse conhecimento é de fato científico e espiritual. Como eu disse, o Eneagrama é uma ciência e o propósito de vida tem ligação espiritual, partindo do princípio de que fomos projetados para usar nossos dons e talentos que não estão aí por acaso. Onde esse tipo de trabalho pode ser concretizado de N formas e assim podemos criar uma vida plena, não de um dia para o outro, mas a médio e longo prazo, sim. Antes de te entregar os meus presentes, quero te fazer uma pergunta rápida. Mais uma. De que outra forma nós conseguimos identificar nossos reais valores, crenças básicas, nossa emoção principal, nossos vícios emocionais? De que forma nós podemos também conduzir as outras pessoas a isso? Também conduzindo a caminhos de crescimento e integração? E a prática de antídotos que empodere as pessoas, que façam superar seus vícios emocionais e viver seu potencial maior. E em conexão direta com o que cada um leva na alma. Antes de te mostrar meus presentes, pense se você quer revolucionar seus atendimentos para que seja capaz de conduzir ao mais alto nível de autoconhecimento na prática e de resultados também. Quer ir mais fundo, direto ao ponto de mudanças, dominando as chaves de mudanças, que quanto mais bem trabalhadas, mais levam à integração e ao equilíbrio? Quer neutralizar debilidades, otimizar fortalezas? Quer ajudar pessoas a descobrirem de verdade seu real propósito? Quer expandir o seu trabalho? Ou mesmo criar um projeto de vida com mais segurança de que as suas decisões estão mais acertadas porque simplesmente os critérios de escolhas foram revelados? Quer saber um pouco mais sobre o método de sua vida maior? Então, baixe o e-book Descubra Seus Talentos. É gratuito, está no meu site, clarissacorrêa.com.br. E se você quiser receber um mini curso de autoconhecimento com o Eneagrama sobre os pontos cegos de cada um dos 9 tipos do Eneagrama, vá até o site e coloque o seu melhor e-mail. Se conecte também comigo, interaja pelo YouTube. Esse é o canal que daqui para frente eu vou mais interagir. Também no LinkedIn. Curta, comente. Isso faz com que outras pessoas também possam receber esse conteúdo. E aproveite e se inscreva no canal. Seja bem-vindo, bem-vinda. Quer participar da capacitação em Eneagrama?
É o curso de autoconhecimento com Enneagrama para coaches e empreendedores, para você dominar as chaves de mudanças dos 9 tipos do Enneagrama. Na verdade, é um curso essencial a qualquer pessoa que apoia pessoas, seja educador, pai, mãe, líder. Eu ainda vou acompanhar individualmente cada participante, além do curso dentro da plataforma. Por essa razão, vai ser uma turma realmente pequena, vai ser especial. Você quer garantir sua vaga? Eu vou avisar em primeira mão ao grupo que eu vou criar no WhatsApp e que tem real interesse nesse assunto. Eu quero formar um grupo de especialistas no coaching com Enneagrama, porque eu sei o quanto isso transforma. Tem pessoas aí que têm até mais tempo do que eu, que não têm filhos, que podem ter foco total e que eu sei que podem impactar muita gente, gerando muita transformação no mundo. Eu vou amar lançar essas sementes. Quer garantir sua vaga? Me mande por e-mail seu número de WhatsApp com seu nome completo, dizendo que tem interesse e quer entrar para o grupo. E se você quer um apoio pelo método Sua Vida Maior, se você tem um objetivo específico ou um projeto, me encontre pelo e-mail suavidamaior@gmail.com. Eu vou sortear 2 sessões estratégicas, que não são sessões do método, mas são sessões de alinhamento, para você saber se essa é a forma de apoio que você busca e precisa. Quer participar do sorteio? Diga pelo e-mail que sim, e eu te digo como vai ser. Eu te desejo um ótimo uso de tudo que chegar até você por meio desse congresso maravilhoso que é o EducaCoaching. Se aprofunde e os resultados, com as práticas, mudam de acordo com essa aprendizagem. Agradeço ao Marcos pelo convite e a você que me acompanhou até aqui. Eu continuo à sua disposição. Um abraço para você.